Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início às nossas aulas do dia 30 de junho. Então vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade, né? E eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção na leitura, que vocês vão precisar para a atividade de vocês, ok? Então vamos lá, página 221. Mais desigualdade? Você certamente percebeu que há uma grande desigualdade de renda entre os brasileiros. Mais da metade da população vive com menos de 2 salários mínimos. Essa desigualdade fica ainda mais evidente quando consideramos, a partir de dados coletados pelo IBGE, que há menos oportunidades de educação, saúde e trabalho são ainda menores para indígenas e afrodescendentes. Não devia existir isso, né, pessoal? A história de nossa colonização com a imposição da cultura e dos valores europeus provocou a desigualdade no atendimento às culturas dos demais grupos, já que para os colonizadores, índio era selvagem e africano era escravo. Então, para os colonizadores, todo índio era selvagem e todo africano era um escravo. Essa visão permanece ainda nos dias de hoje, trazendo para esses cidadãos consequências que vão desde a questão do reconhecimento, constituem mais da metade da população, até o preconceito diário. O censo de 2010, importante, revelou que a população indígena é composta de 896.917 indivíduos em todo o país. Essa população caracteriza as proporções de indivíduos de 0 a 14 anos de idade correspondem a 36,2% e de 15 a 64 anos a 58,2%. A maior parte deles vive em terras indígenas, o equivalente a 57,7%, predominantemente em áreas rurais, 63,8%. Muitos vivem em áreas urbanas, onde mantêm suas práticas tradicionais. Em São Paulo, por exemplo, existe a aldeia Guarani em Parelheiros. Aqui tem a foto da aldeia, eu vou mostrar para vocês. Vocês também têm, com certeza a foto de vocês aí é melhor que a minha, assim como a escrita também. A minha escrita é muito pequenininha, tem hora que não dá para entender, mas a de vocês é melhor, tá? Depois nós vamos lá para a apostila 222. Aqui nós estamos falando um pouquinho dos indígenas, tá? Página 222 diz: a taxa de alfabetização da população indígena, 76,7%, é menor do que a da população não indígena, que é de 91,3%. Quanto às moradias, somente 12,6% ainda são ocas ou malocas, e hoje predominam casas com 60,3% de redes de abastecimento de água nas áreas urbanas e 65,7% de fossas rudimentares de esgoto nas áreas rurais. Então, alguns já vivem em casas e outros ainda vivem em ocas ou malocas, né? Depende da composição dela. As terras indígenas estão definidas na Constituição de 1988. Eu vou ler para vocês. São as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e às necessidades à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Na prática, a demarcação dessas áreas permite maior proteção aos direitos dos índios. Então, ali é um espacinho deles. Né, embora muitas vezes aconteçam invasões, né, de pessoas que querem tomar suas terras e fazer ali plantações ou construções, né? Os índios têm aí, acho que é a sina deles, né, lutarem pelas suas terras e pelos seus direitos. No mapa abaixo, observe as áreas indígenas legalizadas nos diferentes estados. Então, na parte verde é a identificar, ainda precisa, né, quais índios moram ali, as demarcadas e aí as em demarcação, ok, pessoal? Demarcação está em menor quantidade aí, tá vendo? E algumas terras são deles mesmo, já são deles, né? Olha só, já a
População afrodescendente, apesar de hoje ser predominante no país, que equivale a 51,7%, é a mais atingida pela desigualdade social. Essa última frase aqui que eu vou ler agora é importante para vocês fazerem a atividade, tá? Que eu vou passar. Então, até circula ela aí. Os dados do IBGE apontam a violência contra a mulher, jovens e crianças, bem como a marginalidade, etc., como alguns dos maiores indicativos dessa igualdade. A mulher sofre essa violência até lá. Na página 223 diz assim: comparando dados relacionados à renda, educação e saúde, o IDH de 2013, a diferença também se mostra evidente. A renda média real dos brancos é de R$ 2.396,74, enquanto a dos afrodescendentes é de R$ 1.374,79. A metade. Né? Vocês percebem essa desigualdade social? Por quê? Isso existe, não deveria existir. Né? Se o cargo é o mesmo, o salário deveria ser o mesmo. Independente de raça, de naturalidade, são pessoas. O salário deveria ser igual para todo mundo. O acesso dos afrodescendentes à educação também é restrito. Observe o gráfico. Vocês têm um gráfico aí na mãozinha de vocês, olha. Bom, algumas porcentagens aí, olha, a gente pode observar no ensino superior, né? A população branca da população preta ou parda não deveria ter essa diferenciação, essa conversa. Isso até me deixa assim, eu não gosto de falar sobre isso. Eu acho que a igualdade tem que existir em qualquer situação. Então, eu só vou falar rapidamente aqui sobre esses gráficos que mostram a diferenciação de grau de escolaridade das pessoas, né, da população branca e de outras raças, ok, pessoal? O acesso à saúde não é diferente. Considerando 12 meses, o atendimento a consultas feito à população branca é de 75%, enquanto a média de atendimento aos afrodescendentes é de 60%. Absurdo isso, né? Isso é uma coisa que me deixa bem brava, não devia existir esse tipo de coisa. Aí tem uma foto dos quilombos aí em Goiás. Diferentemente dos indígenas, a maioria da população negra e parda está integrada ao restante da população, porém parte dos afrodescendentes vive nos quilombos, lugares em que conservam seus costumes, como a religiosidade, língua e demais traços culturais. Então é o que a gente estava conversando a respeito da cultura vivida por um povo, né, das tradições trazidas por eles. Cada um prefere ainda preservar, né, as suas tradições, seu modo de viver, seus costumes. Página 224. Os afrodescendentes não têm direitos resguardados sobre essas terras, somente nos casos em que há titulação das propriedades. Observe no mapa abaixo as áreas quilombolas atuais, bem como sua situação legal. Então, algumas já são donos realmente, assim, têm seus títulos das terras, e outros ainda não. São terras a serem conquistadas. Tá? Essa é uma verdadeira e eterna luta, né? Parece que não acaba nunca. Calma que nós estamos quase. Com o objetivo de diminuir as desigualdades, sobretudo para esses dois grupos historicamente comprometidos pela falta de assistência, foram criadas políticas públicas que buscam garantir os seus direitos como cidadãos. Então eu tenho aqui dois itens. Primeiro, a situação dos indígenas mereceu um capítulo inteiro da Constituição de 1988 e ali estão prescritos os seus direitos básicos e eles devem ser garantidos. E o segundo item, já os afrodescendentes vêm lutando e obtiveram em 2010 conquistas importantes como o Estatuto da Igualdade Racial, que propõe, além do crime de racismo, 20% de cotas para negros no atendimento de serviços públicos federal e leis de cotas no ensino superior. Não entendo essa diferenciação, né? Mas, vamos lá. Aí, depois de tudo isso, eu já tenho a primeira atividade para vocês na página 225, que é esse quadro bem grande aqui, que vocês vão colocar para mim apenas a escrita dele. Você não precisa representar com desenho. Então, eu vou explicar o que você vai fazer, que é naquela parte que eu falei que era uma frase importante, que vocês vão escrever para mim, daqui da página 222, que fala que os dados do IBGE apontam a violência contra a mulher. Você pode usar este parágrafo, ó. A questão de 1 diz: o censo 2010 coletou dados e analisou várias características do povo indígena. Utilize o espaço abaixo para explicar essas informações.
Então, você vai escrever neste quadro uma informação que você achou importante sobre a desigualdade social que fala aqui, do direito ao estudo, do direito ao atendimento à saúde, em relação à violência contra a mulher, tá, pessoal? Ou o que fala aqui em relação aos empregos, ok? Você vai colocar aqui neste quadro apenas uma informação que você achou importante de tudo isso que eu li. Depois, página 226, questão 2. A lei número 12.888 de 2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, é bem abrangente e trata dos direitos fundamentais para a igualdade racial. Entre eles estão o direito à saúde, à educação, à cultura, ao esporte e lazer, ao acesso à moradia e ao trabalho, bem como à liberdade de consciência de crença religiosa. Vocês têm aí um quadro que fala: conheça alguns dos principais trechos do Estatuto da Igualdade Racial. Esse quadro fala sobre os direitos sobre a saúde, sobre a educação, sobre a cultura, capoeira, liberdade religiosa, trabalho e comunicação. Então aqui, esse quadro fala um pouquinho sobre esses itens que eu conversei com vocês. Aí ali, a última questão da página 227 é uma questão que diz assim, ó: por que é necessária a elaboração de estatutos para garantir os direitos de cidadania? Por que vocês acham que foi importante elaborar isso? Por que vocês acham? Por que foi importante registrar no papel? Para que essa lei pudesse realmente ser obedecida e esses direitos garantidos? Na verdade, essa é a resposta, né? Por que foi necessário registrar isso aqui para garantir? Porque esses direitos precisam acontecer e essas leis precisam ser cumpridas. Essa é a resposta da página 227. Ok, pessoal? Então, por hoje a nossa aula de geografia é só. Façam as duas questões aí com bastante atenção, ok? Beijo!